Parece que o conflito no Oriente Médio está prestes a terminar. De acordo com Donald Trump, teve uma conversa muito promissora com um dos elementos do alto escalão do Irã, que a gente não sabe se trata basicamente de quem, né? Informação que, de certa forma, o porta-voz do exército, ou seja, da Guarda Revolucionária, veio desmentir esta informação, dizendo que os americanos têm que reconhecer a sua derrota, de que eles não estão a ter nenhuma conversa com o republicano. Situação que, de certa forma, coloca assim uma dúvida se de facto o republicano está a falar estas palavras apenas como sendo um blefe e que está a tentar ganhar tempo para que as tropas, para que ele se prepare melhor, a fim de que possa fazer então assim um ataque em terra. Ou então o republicano está fazendo de facto uma mesma negociação. Sabemos que neste preciso momento o Paquistão é quem está a intermediar este mesmo conflito. E de acordo com as informações que nós tivemos, é que o Paquistão já levou a proposta de 15 pontos ao Irã. Então essa informação que eu vou compartilhar convosco aqui com uma riqueza de detalhe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreva neste canal. Então, pessoal, acendeu muitas dúvidas, questões a respeito daquelas declarações que foi feita pelo republicano Donald Trump, de que está a se fazer, então, assim, negociações com a finalidade de cessar, então, este conflito por 5 dias. Vale aqui recordar que o republicano havia dado 48 horas para Irã abrir o Estreito de Hormuz. Caso contrário, iria então assim bombardear todas as suas centrais de energia. Situação que, de certa forma, o exército iraniano respondeu de imediato, dizendo que se os Estados Unidos atacarem então assim as suas bases de energia, eles vão também fazer um ataque das bases de energia que sustentam basicamente todas as bases militares dos americanos que estão no Oriente Médio. E como se não bastasse, vai fazer também uma retaliação aos seus aliados que se encontram mesmo no Oriente Médio. Então o republicano, depois disso, veio com uma outra informação. É como se parece, né? Deu uma informação e depois voltou atrás e trouxe uma outra informação, dizendo que deram uma trégua de 5 dias para não fazer ataque à central de energia. Entendam, é apenas na central de energia que não vão fazer ataque. O que subentende dizer, o que não quer dizer que eles não vão fazer outros ataques, como em bases onde tem muitos armamento, em base onde tem os aliados do Irã, em base onde tem qualquer armamento que está relacionado ao Irã. Então essa informação é apenas para não atacarem a base de energia, não para não atacarem outras bases que estão identificadas como sendo locais de armazenamento de armamento pesado que o Irã vem usando neste mesmo conflito. Então depois o republicano falou que tem agora 5 dias e que está a se fazer boas conversas e que teve respostas agradáveis. E que nessa mesma conversa o republicano exige 15 pontos que são fundamentais para que haja esse cessar-fogo. Só que neste preciso momento nós precisamos entender aqui uma coisa que é muito, mas muitíssimo fundamental. É que o republicano fala uma coisa e o pessoal da Guarda Revolucionária, os iranianos, falam também uma outra coisa. O que subentende dizer que dá para perceber de que o fim da guerra não depende apenas de um único lado. Não depende apenas de um único lado, porque o exército iraniano não tem intenção de parar com o conflito, não tem intenção de parar agora com os ataques. Porque nesse momento percebeu-se de que os iranianos, eles sabendo que se continuarem com esses ataques, basicamente os seus aliados vão fazer pressão. Porque inicialmente, se nós analisarmos e recuarmos um pouquinho na história, nós vamos perceber que o Irã sempre prometeu que iria fechar o Estreito de Hormuz e que, de certa forma, quase todos os países iriam se movimentar a respeito disso. Mas nós estamos a ver que fechou-se o Estreito de Hormuz e nenhum país, basicamente, está tão preocupado como os Estados Unidos estão. O que nos dá a entender é que, de facto, o Irã, ou seja, os países já entenderam que a capacidade bélica que o Irã tem é muito superior se comparado com muitos outros países. Então, se no início do conflito a gente pensava de que o Irã não tem assim vários materiais bélicos, estão enganados. Agora, nesse preciso momento, tem a plena certeza de que o Irã é capaz de fazer. E como se não bastasse, fechando o Estreito de Hormuz, dessa forma, pressionaria os outros países, mas não está pressionando nenhum país e o conflito apenas continua entre os dois, ou seja, praticamente o trio. Aí tem o Irã que está sendo atacado, Israel também atacar e os Estados Unidos atacarem o Irã. Então, neste preciso momento,
se depois dessa mesma mexida os outros países não se comoveram, então a única coisa basicamente que o Irã tem como moeda de troca é o Estreito de Hormuz e prometer retalhar, então assim, os aliados dos americanos que se encontram ali mesmo no Oriente Médio. E como se não bastasse, como esses são aliados muito, mas muito fortes mesmo dos americanos, acreditamos nós que, de certa forma, a única forma de chantagear os americanos é retalhar os seus aliados. E também uma outra informação que estava a circular é que o líder saudita está impulsionando o Trump para não parar com este conflito até que o regime do Ayatollah caia. Ou seja, Trump não pode parar de fazer os ataques até que o regime caia. Então, a Arábia Saudita basicamente está bem fechado com os americanos, independentemente das retaliações que eles receberam por parte dos iranianos. Situação que, de certa forma, quase todos os países que estão no Oriente Médio condenaram os ataques feitos pelo Irã. Porque o Irã não fez só apenas ataques em bases militares americanas, também fez ataques em locais onde tinha, então, assim, população. Então, quase todos os países do Oriente Médio só não estão assim pronunciando assim diretamente, mas eles, de certa forma, estão assim preocupados com essa situação e que, de certa forma, também querem que o regime do Ayatollah caia e que o Estreito de Hormuz não sofra mais aquelas perseguições ou então aquelas retaliações ou aquelas ameaças que os iranianos vêm fazendo caso haja alguma retaliação contra eles fecharem o Estreito de Hormuz. Então, se essa negociação que o Donald Trump está a fazer com um dos elementos do alto escalão do regime do Irã for verdade, de certa forma, nós vamos ver que nas próximas semanas, nos próximos dias, nós vamos ter então assim um cessar-fogo. Mas se apenas um blefe, coisa que o republicano vem sempre fazendo, às vezes para ganhar tempo em negociações e técnicas de guerra, acontece dessa forma. Às vezes, para você ganhar tempo, tem que dar sempre um blefe e dar uma informação que, de certa forma, dá-se a entender que nas entrelinhas tem alguma coisa que, de certa forma, vai se transmitir. Então, agora, se essas negociações não estão a ser feitas, o que nós vamos ver nas últimas semanas é o quê? É que a tropa que o Donald Trump já havia pedido por parte dos Estados Unidos estão a caminho. Então, esses 5 dias vai lhe dar basicamente o espaço de conseguir esperar a tropa até chegar ali e fazer então assim um ataque por terra. E como também se não bastasse, neste preciso momento que está a se fazer esse compasso de espera, dentro de mais 2 ou 3 dias, o mercado vai estar fechado, o mercado das transações vai estar fechado. Então, o Trump já tem a certeza que dentro de 5 dias, passando os 5 dias, os dias que vai se aproximar vai se começar num final de semana. E neste final de semana, o Trump vai poder fazer então assim os seus ataques de forma muito, mas muito tranquila. E se ele conseguir muito rapidamente neutralizar as grandes bases do Irã que fazem aquele lançamento de mísseis, e de certa forma vai conseguir então assim ter bom resultado e vai, claro que dessa forma vai ficar bom na fita como o cara que eliminou o regime dos Ayatollah. Vale aqui recordar que muitos presidentes americanos não conseguiram sequer fazer este mesmo ataque que o Donald Trump conseguiu fazer. Porque, ao meu ver, se nós analisarmos e irmos a fundo, vamos perceber que esse ataque que os americanos fizeram não é apenas ataques assim, meramente normais. Porque em apenas uma semana, quase toda a liderança do Irã caiu. Toda a liderança caiu. Ou seja, pessoas de alto escalão caíram nesses mesmos ataques. E isso sem falar daqueles pessoas dos alto escalão também que morreram na guerra de 12 dias. Então, basicamente, o Irã, neste preciso momento, está farto de uma figura, uma figura de liderança forte, capaz de resolver este mesmo conflito. Porque depois da morte do Ali Khamenei, seu filho que ascende o poder, desta forma também não está a falar, ou seja, não está a aparecer a público para dar pelo menos uma informação. O que nós estamos a receber são apenas recados provenientes do porta-voz deste mesmo regime. E se você viu o último vídeo, esse vídeo que está passando aí na tela, desse guarda, ou seja, desse porta-voz da guarda revolucionária, está parecendo mais que é uma inteligência artificial e colocaram ele ali a falar e tudo mais. Se você vê alguns membros superiores não estão a mexer assim, de forma assim, muito sincronizada com as falas, está mais tipo para uma inteligência artificial, mas tá apenas uma foto, do jeito que ele vem fazendo, dá-se entender que também, acho que este mesmo porta-voz, que ela já morreu também, então colocar apenas ali a foto dele, Então o regime está fazendo sempre isso. Então os ataques que ultimamente estão a ser feitos, são feitos de forma descoordenada, não apenas de forma coordenada. Por conta de quê? Porque nesse momento não tem uma liderança, ou seja, a coisa não está a começar tipo de cima para baixo. Então,
o que vai acontecer nesse momento é o quê? Como não tem uma liderança forte, ou mesmo se aparece alguém que faça um acordo com os americanos e grande parte, ou então uma parte da Guarda Revolucionária não tiverem de acordo, o que vai acontecer vai ser o quê? Vai ser grupo clandestino começarem a fazer ataques massivos. E também não podemos aqui esquecer que este ano vai se realizar o Mundial de Futebol nos Estados Unidos, que vai se passar nos Estados Unidos, México e Canadá. México ainda está em interrogação por conta deste mesmo conflito que houve por parte da captura do El Mencho, acho que é isso. El Mencho é um dos líderes dos cartéis do México, então não se sabe se de fato também vai se passar ali. Mas nos Estados Unidos vai se passar então assim o Mundial. Então vale aqui recordar que eu acredito que neste preciso momento os americanos vão prestar muita atenção, principalmente nas suas fronteiras, ou então principalmente nas pessoas que vão entrar neste mesmo país. Porque agora vejamos, estamos a falar do Mundial e você sabe como é que são esses extremistas. Eles podem colocar bomba no seu corpo e chegar no estádio de futebol e rebentar a bomba. Isso, de certa forma, vai ameaçar muito as pessoas de aderirem, então, assim, aos jogos do Mundial. E, de certa forma, por isso é que o Trump quer terminar logo com este conflito, porque se ele arrastar este conflito até antes da Copa, ou seja, um mês antes, ou semana antes da Copa, de certa forma vai dificultar muito então, a realização do Mundial neste mesmo país. Né? Então acredito que essas negociações que o Trump está a fazer, e supostamente está a falar com alguém do alto escalão do Irã, se for verdade, de certa forma, nas próximas semanas vamos ter uma resolução. Então, a proposta de 15 pontos que o Donald Trump mandou, vamos ver se de certa forma vai ser considerada ou se o Irã vai negociar esses pontos, alguns pontos não vai concordar, alguns vai concordar, ou alguns só vai ser necessário fazer algumas alterações. Vamos ver se de facto essas alterações vai dessa forma surtir algum efeito no curto ou então no longo prazo, né? Mas estamos a ver que agora a guerra está a levar já um mês. Daqui mais a 2 dias, vamos estar então assim, um mês que esse conflito está a levar, né? E o republicano, vale aqui recordar que o republicano disse que levaria apenas 4 a 5 semanas. O que subentende dizer que nós temos apenas mais umas semanas deste mesmo conflito, né? Será que este conflito vai também se estender conforme está se estendendo o conflito entre a Ucrânia e a Rússia? Isso é o que nós vamos ver nos próximos dias. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva neste canal. Eu sou o Kennedy, um forte abraço, fica com Deus. Shalom. قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. صراحتاً اعلام میکنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمیگردد. این اراده زمانی ایجاد می شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود.